Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 32. A partir do versículo 22, Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22. Amém, irmãos? Amém. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 12 filhos, seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até o romper do dia. Quero chamar a sua atenção para esse texto bíblico. Um dos grandes personagens do Antigo Testamento, Jacó. Aprendemos com a vida deste homem lições fortes. E hoje eu quero falar sobre a luta que nós temos. Jacó é o homem que passou a vida inteira lutando. Deus estabeleceu uma aliança patriarcal com Abraão, renovou ela com Isaac, firmou ela com Jacó. Mas nós olhamos a trajetória da vida de Jacó, sendo ele um patriarca, é uma história marcada por luta. Sabe o que significa dizer para mim e para você, irmão? Que mesmo sendo nós parte da aliança de Deus, estamos aliançados com o Senhor, isso não significa dizer que você vai viver maravilhosa, que as coisas vão ser facilitadas. Hoje Deus quer despertar no teu coração que você precisa entender que a luta não é para te derrotar, a luta é para te tornar mais forte. Não tenho tempo para discorrer todos os pontos, não dá para ler o texto bíblico, eu vou citar, depois você vai acompanhar a trajetória de Jacó. Mas Jacó é um homem pela qual a luta dele, amados, inicia desde a gestação. Faço questão de ler esse texto. Por favor, abram rapidamente. Livro de Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler dois versículos, versículo 22 e 23. Mas achou, já leia logo, que nós vamos ganhar tempo. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Entende? Desde que ele foi gerado, ele era gêmeo junto com Esaú. Lá no ventre, naquele espaço pequeno do ventre da sua mãe, lá no útero da sua mãe, a sua batalha começou ali. Sua luta já era desde aquele instante. A Bíblia diz que quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão. Por isso seu nome Jacó, suplantador, aquele que agarra o calcanhar. Jacó entra nesse mundo para a guerra, no meio de uma luta. Igreja do Senhor, eu e você também somos chamados para a grande batalha. O ser humano nasce debaixo de uma luta. Agora, o grande problema é
Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. O que temos aqui? Dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Só que quem era o sistema naquela época patriarcal? Quem era importante? O pai. Jacó tinha uma luta, sabe por quê? Porque seu irmão mais velho era caçador nato e seu pai se afeiçoava por ele. Jacó tinha uma luta para conquistar o amor, a apreciação do seu pai. E Esaú ganhou o coração do pai dele. Então ele já entendia que no sistema patriarcal, para ele conseguir dar sequência da linhagem patriarcal, ele estava numa grande desvantagem. Porque o seu pai, Isaac, era apaixonado por Esaú. E se dependesse de Esaú, o herdeiro seria. Se dependesse de Isaac, o herdeiro seria Esaú. Isaac tinha essa apreciação. E aí, não conseguindo ele conquistar o coração do pai, conquistou o coração da mãe. E vemos nessa trajetória aqui o desenrolar de uma luta de um homem porque queria. Jacó era um homem que tinha um entendimento das coisas espirituais, tinha uma busca desenfreada, ele queria ser abençoado a qualquer custo, a qualquer preço. E ele começa a atropelar as coisas. Em um momento ele chega lá e compra o direito de primogenitura do seu irmão. Mas de uma maneira assim, escancaradamente inatura. É um homem que quer adquirir a bênção de Deus através da escamóia, dos trambiques. Jacó fez um grande trambique, o irmão dele chegou morrendo e fornicada, e ele entendendo que aquela lá era a oportunidade, lembrando, irmãos, ser um bom negociante não é ser oportunista. Jacó foi um grande oportunista que usou o momento de fragilidade do seu irmão, que disse que estava morrendo de fome, e aí ele compra o direito de primogenitura pela bagatela de um prato de lentilha. E Esaú, Jacó foi tramando a sua vida assim, as suas lutas. Ele procurava vencer através do engano, através da artimanha. Eu olho para a Bíblia aqui e vejo um dos momentos cruciais é quando seu pai já perdeu a visão e diz: vou abençoar Esaú. Rebeca, assustada com tudo isso, saiu correndo e disse: Jacó, agora tem uma luta, filho. Sabe por quê? Teu pai mandou Esaú caçar. Esaú vai trazer a caça, seu pai vai abençoar Esaú. Se tu não correr agora e ir lá buscar um capítulo, meu filho, eu vou preparar. Tu não entrar lá e receber a bênção, que já era, acabou para você. Era o round principal agora da vida de Jacó. Só que Jacó tremeu na hora. Peraí, mãe, não dá. Mãe, a senhora é louca. Meu irmão é cabeludo. Meu irmão é teixeiro no campo. Eu sou homem liso, nem cabelo no corpo eu tenho. Meu pai vai descobrir a face e eu vou cair numa cilada danada, mãe. Queridos, eu vos digo que quando eu leio esse texto bíblico, eu fico estarrecido com a capacidade de drama que Rebeca desenvolve. Ela que poderia ser uma boa roteirista de cinema, porque a coisa é fora do comum. Ela pega a pele de animal, cobre o braço do menino, para parecer que o braço dele é cabeludo, pega a pele de animal, coloca no pescoço, pensou nos nuances do detalhe, pegou a roupa de Esaú, botou nele, preparou o guisado e diz: vai lá, meu filho, essa batalha é tua, estava em cima. Mas Jacó deve ter entrado assim, treinando mesmo. E diz: meu pai, já trouxe. E ele já toma logo a bancada, né? Mas como toma lá? Aí já tem que inventar um: o teu Deus
Isaac diz assim: olha, indiscutivelmente essa voz é de Jacó. Não tem nem conversa. Mas o cheiro, os braços, é de Esaú. Porque sua mãe tinha pensado nesse detalhe. E naquele cheiro que Isaac faz aí, pronto, Isaac começa a pronunciar a bênção. E a bênção é declarada, a bênção é anunciada. Olha, a Bíblia deixa bem claro aqui quanto Jacó sofreu nessa luta. Por favor, Gênesis capítulo 27, versículo 29. Ou melhor, versículo 30. 29 e 30, rapidinho, amados. Sirvam-te povos, e nações se curvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. 27 e 30. Depois que Isaac acabou de abençoar a Jacó, tendo este sair para obedecer Esaú, Isaac, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Olha o que esse texto está dizendo. Depois que Isaac acabou de abençoar Jacó, tendo esse saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú. Mas Esaú quase que pega ele com a boca na botija. Esaú quase que fraga esse momento. Ele sai por um triz ali de dentro. Mas ele conseguiu. A seu modo, ele serve essa luta. Vai lá custar caro essa luta para ele. Custa caro por quê? Aí agora ele arranjou outro problema. Porque agora ele tem que sair de Berseba fugitivo. O irmão dele falou assim: vou arrancar sua cabeça, rapaz. Tá bom, você roubou minha bênção. Mas você não vai viver para ser abençoado. Seu trapaceador. E deixou bem claro: só não te mato, porque senão eu vou matar meu pai junto. Porque se eu matar você, meu pai morre de desgosto. O ódio de Esaú cresceu abundantemente contra Jacó. Agora, Jacó era um homem que tinha a marca da bênção patriarcal, mas era odiado e sabia que era só o pai dele morrer que Esaú ia caçar ele, igual quem caça passarinho. E aí, quando Jacó sai da casa do seu pai, ele não sai com planejamento de vida, ele sai como fugitivo. Agora era outra luta da vida dele. Ia para a terra estranha sem nada. Com que ele saiu daquela pai? Apesar que Isaac era rico, tá? Não me pergunte por quê. Não sei se Isaac já disse pregou uma peça para ele, mas o próprio Jacó diz que quando ele passou o Jacó indo para Padarã, o que ele tinha? Só o cajado. É tudo que ele tinha. Saiu da casa do pai dele sem nada. Mas por que saiu sem nada, pastor? Saiu com pressa. Quanto mais bagagem ele carregasse, pior era para ele no meio do caminho. Então ele tinha que fugir. Ele estava correndo. Tinha que ser algo que não o prendesse. E por essa razão lá sai esse homem. Vai para Padarã. Acabou a luta? Não. Só estava começando. Só estava começando a luta de chão. Por quê? Quando ele chega, ele encontra com sua prima, Raquel, a linda, a bela, que deixou seus olhos estupefatos. Não sabia ele que o tio dele era um tremendo enganador. O engano estava no sangue, era coisa de sangue. Ele era bom enganador, mas encontrou um tio que era melhor do que ele ainda. E aí começa um grande drama da vida de Jacó. Para conseguir sobreviver com um sogro miserável, avarento, e que estava louco para arrancar couro, pele, tudo que ele tivesse, gordura. Jacó, no meio de uma paixão, em luta pelo amor da vida dele, que não era mais um garotinho, já estava com a sua idade já bem passada. Ele faz uma proposta do sogro. Louca, essa proposta louca. 7 anos como dote pela mulher. Praticamente não tem isso na história. Esse preço tão alto, mas ele se predispôs, tá bom. Se é para lutar, vou lutar direito. E a Bíblia diz que 7 anos passou como nada. Foi rápido. Mas não significa que ele não trabalhou. Trabalhou
pensa, acabou, vou estar com a minha amada, minha querida, minha preciosa. 7 anos lutando, meu Deus. Aí o sogro vai, faz a festa. E cadê? A festa vai embora. E aí tá, cadê a noiva? Cadê? Espera ficar bem escuro, porque não tinha iluminação, não tinha rede elétrica. E no meio da escuridão, aí ele traz a noiva. E Jacó feliz da vida. Eita, Raquel. Ô, Raquel. Vai batendo. No outro dia que ele acorda, olha para a cara da mulher, dá um espanto, um grito. Que é isso? Mas você entrou aqui? Como é que entrei aqui? Mandou um jogo. Mas se casando. Ele diz, não acredito. Eu tenho certeza que eu dormi com a Raquel. Não, Raquel, nada, você dormiu comigo. Ele estava casado com ela. E ele levanta, já furioso, e vai até o sogro e diz, que é isso? Você me enganou. Não te enganei, não. A questão é, aqui na minha terra, não se dá a filha mais nova para tirar mais velha. Ele diz, mas você não disse essa regra, você não perguntou. Você não perguntou. Você fez só para você estava tão louco pela paixão que não quis saber dos detalhes. Mas Jacó, pelo que a Bíblia apresenta, ele ficou muito furioso, porque essa batalha ele perdeu. Essa ele perdeu. E ele não era alguém acostumado que gostava de perder. E aí seu sogro faz a outra proposta louca. E diz, olha, tá bom, vamos fazer o seguinte. Você já está com ela, fica aí uma semana de lua de mel com ela. Você trabalha mais 7 anos. Eu te dou Raquel, semana que vem. Não mata esse cachorro. Estava com uma mulher que não amava. E agora o custo da mulher que ele amava dá mais 7 anos de trabalho. Que rasteira, que puxada de tapete. E aquele homem disposto a vencer, entendendo que para ele vencer, ele precisava submeter aquilo. E o que ele faz? Tá bom. Mas eu quero saber. Você mudou a regra do jogo, você estabeleceu, ok, vou jogar teu jogo. 14 anos. Acabou a luta? Não. Agora que começa a coisa a ficar mais quente. Começou a luta até quando ele chegou ali, tá bom. Mas o troço ficou pior, sabe por causa de quê, Márcio? Se o menino estava de trabalhar 7 anos por Raquel, pior ficou com 2 irmãs brigando dentro de casa. Aos casados. Como é bom, né, dentro de casado? Uma mulher falando no ouvido é uma bênção. Imagina 2. E 2 rivais ainda. Que bênção que foi Jacó. Jacó foi um homem que, pela qual, nesse sentido, passou. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas ele foi bígamo. O quê? Ele daria qualquer coisa no mundo para não expulsar uma de casa. E se preferência, expulsar ele. Porque cada uma delas fosse servas, Zilpa e Bila. Pronto, agora era 4. Teve filho com as 4. Era criança para dar, aprender e emprestar. Que complicação de vida. Qual é a situação de Jacó? Quase um derrotado. Complicado. Amargurado da vida. Queria só ser feliz. Queria só vencer na vida. Aí seu sogro fala, meu filho, e agora? Como é que vai ser seu salário? Já te arranquei o couro de tudo que eu poderia arrancar, agora você tem que trabalhar. Ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, todas as ovelhas que forem salpicadas, negras, malhadas, vai ser minha. O sogro olhou e falou, oh, beleza, isso não é nem 5% do retorno, ok, isso vai ser seu. Só que aí teve um problema. A partir do momento que estabeleceu que aquele tipo de ovelha só nascia daquele jeito, Labão ficou louco, mudou 10 vezes o salário. A Bíblia diz que tudo que Labão estabelecia era favorável para Jacó. Chegou ao ponto que estava insuportável. Agora não é só mais dentro de casa, agora era com o cunhado, com o sogro. Querido, a vida de Jacó, se você olhar dentro desse ponto de vista, que luta danada que esse homem teve. Uma infelicidade, longe de pai, longe de mãe. E aí ele resolve, vou voltar para casa, não aguento mais. Você precisa me matar. Resolve, chega para as mulheres e diz, olha, não dá, seu pai está me olhando atravessado, seus irmãos estão me olhando atravessado, a coisa está fake. E elas concordam, vamos embora. Estamos juntos contigo. Primeiro que nosso pai te vendeu, ele nos vendeu. Usou a gente como objeto de troca, só se favorecendo. Estamos juntos com você, Jacó. Jacó chegou em Padã como? Fugindo de Esaú. Como é que ele sai de Padã? Fugindo de Labão. Essa era a luta dele, fugir, correr. Jacó
ameaçando ele, dizendo que ia fazer e acontecer, só não ia fazer, porque Deus disse que ele podia tocar. Jacó tinha que levantar os olhos para o céu e dizer: oh Deus, obrigado. Obrigado porque ainda assim tu fizeste algo em meu favor. Labão foi embora. E aqui entra o que eu quero vos dizer. Depois de toda essa trajetória de luta, se livrou de Labão, fez paz, porque Deus tinha estabelecido. Agora, 20 anos depois, 2 décadas depois, Jacó está voltando para Berseba, e ele se lembra que ele tem um problema muito sério para resolver. De 2 décadas atrás, ele tinha deixado o Esaú furioso, cheio de ódio, cheio de ira, doido para pegar ele. E ele está voltando para encontrar com Esaú. E aí ele resolve: opa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradar a Esaú. Aí separa alguns homens e envia: olha, vai lá, né, encontra Esaú, prepara um monte de presente. Vou ganhar essa luta comprando meu irmão. Eu tenho que arranjar um jeito. Ele estava rico já. Resolveu colocar vários presentes para ganhar o coração de Esaú. Desespero de Jacó. Sabe por quê? Quando os homens de Jacó voltam e dizem: olha, Jacó, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que Esaú está vindo te encontrar. A má notícia é que ele está com 400 homens. Isso entrou no ouvido dele. Ele disse: ele vai me massacrar. Jacó entendeu que aquela batalha agora era algo incomum, fora do normal. E aí ele resolve, conforme esse texto diz, entrar numa guerra espiritual. A Bíblia diz que ele divide tudo que ele tem em 2 bancos. Ele no outro dia ele encontrar com Esaú, mas aí o que fazer? Diante de um dilema tão grande, era um momento crucial. Jacó, irmão, resolve passar tudo que ele tinha, passa o Jaboque. Gosto desse texto, quando a Bíblia está dizendo aqui no versículo 23, que ele tomou-os, fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha, tudo que ele tinha. Ele passou, deixou lá do outro lado. Aí de noite, ele volta o rio e atravessa sozinho. Porque ele tinha algumas questões para resolver. Aquele homem teria um grande dia, que era o seu reencontro com Esaú. E aí ele resolveu ter uma grande noite com Deus. Queridos, se queremos vencer na vida, se queremos ter grandes realizações, entenda, a nossa maior luta não é com os homens, a nossa maior luta é uma luta espiritual. E a luta de Jacó e agora era com ele mesmo. Por quê? Porque Jacó, durante a vida inteira, ele tentou vencer através das artimanhas, através do engano, através do seu jeito, da sua maneira. E ele fica sozinho. A Bíblia diz que... E ele começa a lutar com um homem. E durante toda aquela noite, ele esteve agarrado com um anjo. Um anjo de Deus esteve ali. A Bíblia não denota, não fala, não expressa de que maneira que foi esta batalha, esta luta de Jacó com o anjo. E também nem tenho como intenção detalhar esse tipo de coisa. Quero me prender muito mais em o sentido que fazia aquilo. Jacó, depois de passar a noite inteira, a escuridão inteira ali, ele não sabia com quem estava lutando, ele sabia que era um homem. E lutou com ele. A Bíblia diz que quando já estava florescendo o dia nascendo, o dia rompendo. No verso 25, do capítulo 32, a Bíblia diz que o anjo tocou na coxa de Jacó. Naquele momento, seu nervo, segundo algum comentarista disse, né? O seu nervo asiático foi deslocado. Pronto. Agora já estava em grande desvantagem. Porque ele não conseguia andar sem maquejar.
Se ele tinha um problema em encontrar com Esaú, agora ele tinha dois que não ia poder correr de Esaú. Então a noite já estava terminando mal. Para piorar a situação, que até então ele não sabia que era um anjo, vira para ele e disse: deixa eu ir, porque o dia está rompendo. Quero ir embora. Amados, talvez você não parou para refletir nisso. Jacó não tinha mais condição de lutar porque já estava ferido. O dia já estava rompendo. E ele mesmo ferido diz: olha, eu não vou te deixar ir enquanto tu não me abençoares. Sabe o que ele está dizendo? Já estava ferido. Prefiro morrer daqui do que sair daqui para tentar resolver as coisas do meu jeito agora. Ou eu morro, ou eu sou abençoado. Mas essa batalha tem que terminar. Essa guerra com o meu ouro tem que acabar. E o anjo pergunta para ele: qual é teu nome, rapaz? E ele diz: Jacó. Por que perguntar o nome? Dentro de todo o conceito dos povos antigos, o nome fala de caráter, o nome fala da pessoa. Uma vez que você soubesse o nome daquela pessoa, você passaria a ter poder sobre ela. Porque o nome imbuía caráter, o nome imbuía personalidade. E quando Jacó revela seu nome, ele está revelando sua personalidade, seu caráter. E aquela luta estava prestes a terminar com uma vitória muito grande para Jacó. O anjo então diz para ele: olha, tu não se chamarás mais Jacó, teu nome será Israel, porque lutaste com Deus, lutaste com os homens e prevaleceste. Israel, aquele que prevaleceu com Deus, aquele que prevaleceu em Deus, a partir de hoje você vai ser príncipe. Você não vai mais ter essa característica do Jacó, do enganador, do suplantador, do oportunista que agarra no calcanhar. No final daquela noite, no início daquela manhã, Jacó estava ouvindo: chega de ser Jacó. Você, a partir de hoje, vai começar a ser Israel. Você vai ser príncipe de Deus. Você não vai encontrar com Esaú como o velho homem, aquele homem enganador, aquele homem quebrado que saiu de casa, não. Você vai encontrar Esaú agora como príncipe, como um patriarca, como um grande homem. Ei, querido, sabe o que Deus quer falar para mim e para você? Como você quer terminar a tua vida? Como Jacó, como Israel? Você vai continuar lutando do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, achando que você consegue resolver tudo? Ou você vai se render e dizer: Senhor, eu não te largo se tu não me abençoares? Jacó é o típico do homem que assumiu o risco. E eu quero insistir isso com você. Ele poderia ser morto por aquele anjo, já estava ferido, poderia morrer, mas ele não aceitava sair dali derrotado. Ei, Deus quer uma nova postura. Sabe qual é a grande vitória que Deus quer te conceder? A vitória contra o teu eu. A vitória que Jacó teve ali foi contra o ego dele, foi contra o eu dele, foi contra a natureza enganadora, foi contra aquela natureza dele, de que ele viveu a vida inteira lutando do jeito dele, para ele sair dali vitorioso como Israel de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, assim, e você refletisse: qual é a característica tua que Deus quer tocar hoje? Qual é a área da tua vida que Deus quer resolver hoje? Mas você precisa ter a ousadia de Jacó, mesmo que eu seja ferido, mesmo que eu tenha que mantejar o resto da vida, mas eu quero uma mudança em mim.